Você já se perguntou sobre o misterioso mundo da programação? E nesse vídeo eu vou te mostrar que esse mundo é habitado por duas espécies distintas de linguagem de programação: as de alto nível e as de baixo nível. São como idiomas secretos que os desenvolvedores utilizam para dar vida aos programas de computador que utilizamos todos os dias. Então, pega seu café, puxa sua cadeira e não sai daí. Fala, AppDev. Aqui é o Celso Kitamura, eu sou desenvolvedor de Skills para Alexa, e nesse vídeo vamos explorar essas duas classes de linguagem de programação de maneira simples e acessível. Vamos aí conversar sobre as linguagens de alto nível e as linguagens de programação de baixo nível. Vamos fazer um bem resuminho sobre o básico, né? O que são linguagens de programação? Imagine aí que você está ensinando um robô como fazer uma tarefa específica, como preparar uma xícara de café. Para fazer isso, você precisa dar para o robô uma série de instruções precisas, como pegue a xícara, coloque água quente na xícara, adicione café em pó e etc. Linguagens de programação são essencialmente como o idioma que você utiliza para dar essas instruções ao computador. Vamos começar então aí com as linguagens de programação de alto nível. Elas são como o inglês ou qualquer outro idioma humano. Imagine aí que você está explicando a alguém como fazer café. Você pode dizer: pegue a xícara, coloque água quente na xícara, adicione o café em pó, mexa bem e está pronto. É simples, fácil de entender e bastante intuitivo. Algumas das linguagens de alto nível incluem Python e JavaScript. Essas linguagens são projetadas para serem fáceis de ler e escrever, permitindo que os programadores se concentrem na lógica do programa, em vez de se preocupar com detalhes técnicos complexos. Agora vamos falar um pouquinho sobre as linguagens de programação de baixo nível. Imagine aí que você está construindo um robô barista do zero. Você não pode falar com ele em inglês. E em vez disso, você precisa utilizar uma linguagem que o robô entenda diretamente, como código binário. O código binário é como falar com o robô utilizando apenas zeros e uns. Por exemplo, pegue a xícara pode ser traduzido em uma série complexa de 0 e 1s, que indicam comandos elétricos para o robô. E duas das linguagens de baixo nível mais conhecidas são o Assembly e o C. Essas linguagens são muito mais próximas da linguagem de máquina e, portanto, mais difíceis de ler e escrever para um humano. Mas, ao mesmo tempo, elas oferecem um nível de controle preciso sobre o hardware do computador, que as linguagens de alto nível não conseguem igualar. O grande debate: alto nível versus baixo nível. Agora que a gente entendeu o que são linguagens de programação de alto nível e linguagens de programação de baixo nível, surge a pergunta: qual é a melhor? Linguagens de alto nível têm algumas vantagens óbvias. Facilidade de aprendizado, são mais fáceis de aprender e entender, tornando-se uma ótima escolha para iniciantes na programação. Produtividade, permitem que os desenvolvedores escrevam código mais rapidamente, graças à abstração de detalhes técnicos. Portabilidade, muitas linguagens de alto nível são projetadas para serem executadas em diferentes plataformas, tornando o desenvolvimento de aplicativos multiplataforma mais simples. No entanto, as linguagens de programação de baixo nível também têm o seu espaço. Controle total, permitem um controle preciso sobre o hardware do computador, tornando-as ideais para a programação de sistemas e aplicativos que requerem desempenho máximo. Eficiência, como estão mais próximas da linguagem da máquina, os programas escritos em linguagem de baixo nível geralmente são mais eficientes em termos de uso de recursos de hardware. Integração com hardware, são usadas em desenvolvimento de drivers de hardware e sistemas operacionais, onde o acesso direto ao hardware é essencial. Escolhendo a linguagem certa. Agora que você entende as diferenças das linguagens de alto nível e das linguagens de baixo nível, a próxima pergunta é: qual delas você deve escolher para aprender? Se você for um iniciante na programação e deseja aprender os conceitos básicos de forma mais fácil e rápida, as linguagens de alto nível, como Python e JavaScript, são ótimas opções. Elas fornecem uma base sólida e são amplamente usadas em várias áreas, como desenvolvimento web e ciências de dados. No entanto, se você está interessado em programação de sistemas, desenvolvimento de jogos, ou deseja entender profundamente como os computadores funcionam, aprender uma linguagem de baixo nível, como C ou Assembly, pode ser uma escolha valiosa. Em última análise, a escolha entre linguagens de alto nível ou linguagens de baixo nível depende dos seus objetivos
e interesses na programação. Ambas têm o seu lugar e oferecem oportunidades emocionantes para os desenvolvedores. Então, da próxima vez que você ouvir falar de Python ou C, lembre-se de que essas não são apenas palavras aleatórias, são as chaves para o mundo fascinante da criação de software. Seja você um novato curioso ou um futuro mestre da programação, o universo da codificação está esperando para ser explorado, e a escolha da linguagem é apenas o começo da sua jornada. Portanto, mergulhe de cabeça e comece a criar o futuro digital com suas próprias mãos. E por hoje é só. Se você quiser saber mais sobre como aprender a programar, eu tenho um e-book chamado Como Aprender a Programar do Absoluto Zero, que está gratuito por tempo limitado, né? E o link para você baixar esse e-book está aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá? Mas atenção, esse e-book ele não vai te ensinar a programar, ok? Porque ele é um plano de estudos, né, bem completo aí para você aprender a programar de um jeito rápido e profissional. Alexa, abra palavras finais. E se você gostou deste vídeo, dá uma curtida nele e então, aproveita dá um joinha para no vídeo, se inscrever no canal. se inscreve no canal, Não se esqueça de ativar as ativa as notificações para ficar sabendo das novidades, quando um novo vídeo sair. compartilha esse vídeo e é isso aí. Até a próxima!